Este congresso se realiza de forma integrada com o Fórum Nacional de Direito Autoral, lançado pelo Ministério da Cultura, e desde 2007, foram realizados diversos eventos no âmbito do Fórum, cada um com um tema específico. Este está estabelecendo o debate com acadêmicos e autoralistas e tem como objetivo refletir sobre as propostas de revisão da Lei de Direitos Autorais, desenvolvidas sob coordenação da Diretoria de Direitos Intelectuais do Ministério da Cultura, a partir dos resultados dos debates promovidos no âmbito do Fórum Nacional de Direito Autoral. Por essa razão, o programa do Congresso foi dividido em painéis correspondentes aos principais tópicos da lei autoral, que poderão ser objeto de modificação legislativa, e os debatedores receberam versões provisórias das alterações propostas como provocação para que se estabeleça o debate. Vamos, então, para trazer aí, nesse quarto painel, convidar para fazer parte da mesa o moderador, professor Dr. Orides Mezaroba. É professor associado em dedicação exclusiva nos programas de graduação e pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado, da Universidade Federal de Santa Catarina. Possui mestrado e doutorado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutorado junto à Universidade de Coimbra, Portugal. Consultor da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Pesquisador de Produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Obrigado pela sua presença. Convidamos também como relatora do painel a professora doutora Silmara June de Abreu Quinelato, que é professora titular de Direito Civil e professora de Direito Autoral do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. Também membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Direito Autoral, a BDA. Presidente da Comissão de Propriedade Intelectual do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, membro da Comissão de Propriedade Imaterial da OAB São Paulo e também da Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Colaboradora da SSLA, Associazione di Studi Sociali Latino-Americani, Roma, Sassari. Obrigado. Convidamos também como relator do painel o professor Dr. Newton Silveira, que é mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. É professor doutor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Foi presidente da ASPI, Associação Paulista da Propriedade Intelectual, e é vice-presidente da BPI, Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Completando o currículo, é membro do Conselho Consultivo da BDA, Associação Brasileira de Direito Autoral. É também um dos membros fundadores do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, IBPI, e do Instituto Interamericano de Direito Autoral, IIDA. Com a palavra, nesse momento, o professor Dr. Orides Mezaroba, que é o moderador da mesa. Obrigado. Boa tarde a todos. O nosso painel, o quarto painel, trata da questão dos direitos do autor, direitos morais e patrimoniais, e, de acordo com a ordem da proposta do projeto, a primeira parte trata dos direitos do autor, dos direitos morais do autor, e a segunda dos direitos patrimoniais do autor e de sua duração. Já de acordo com os procedimentos adotados pela manhã, cada membro da mesa terá até 20 minutos para expor as suas posições, e, na sequência, nós abriremos para a leitura das perguntas. Então, a partir de agora, quem tiver interesse em fazer perguntas, as meninas recolhem as perguntas para que sejam encaminhadas à mesa. Então, com a palavra, a professora Silmara. Boa tarde a todos. Eu agradeço este honroso convite para participar deste congresso tão importante. Só lamento, como os demais palestrantes lamentam também, não termos a oportunidade de conhecer a lei na sua inteireza. Fica difícil para um palestrante falar
conhecer apenas a parte da lei sobre a qual irá falar. Todos nós sabemos que a melhor interpretação é a interpretação sistemática. E isto não será possível, porque acredito que nenhum de nós tenha tido a oportunidade de conhecer a lei inteira, na sua inteireza. Eu conheço apenas a minha parte, direitos morais, direitos patrimoniais, e também a parte inicial da lei. E, antes de entrar no meu tema, eu gostaria de dizer que concordo inteiramente com as colocações feitas pelo professor Antônio Carlos Morato na parte da manhã. Também eu estranho muito que esta proposta de nova lei tenha tantas restrições. A interpretação constitucional não é um privilégio de nenhuma lei. Todas as leis têm de ser interpretadas à luz da Constituição Federal. Então, eu reputo desnecessária esta menção à Constituição Federal. Nenhuma lei que eu conheça, brasileira, tem esta menção, porque o intérprete é obrigado a interpretar a lei à luz da Constituição Federal. Também eu, que sou ex-diretora do Brasilcom, Instituto Brasileiro de Política e Defesa do Consumidor, e também ex-conselheira do PROCON e professora de Direito do Consumidor, me sinto à vontade, como grande defensora de direitos do consumidor, para dizer que a menção a consumidor nesta lei é imprópria e inoportuna. Evidentemente que a lei de direitos autorais, as matérias de direito de autor têm intersecções com o direito do consumidor, mas não é necessário que a lei já coloque essas restrições nela mesma. Eu reputo que são desnecessárias. E, com isso, acredito que os direitos de autor, com tanta restrição, sejam diminuídos, e o que se quer é que os direitos sejam aumentados. Então, por favor, senhores, eu sou professora com muita honra de direito civil, direito consumidor, direito de autor, mas acho que a menção ao direito do consumidor aqui é imprópria. Há intersecções? Há, mas não há necessidade de mencionar na lei. O meu tema específico é direitos morais de autor. Eu tive a oportunidade de fazer recentemente uma tese com a qual eu concorri para o cargo de professora titular da Faculdade de Direito da USP, e esta tese privilegia os direitos morais de autor. E, então, por essa razão, eu fiquei neste painel, embora eu tenha sustentado e sustento que os direitos morais e os direitos patrimoniais formam uma simbiose. Dificilmente serão compartimentados, de modo que a violação de direitos patrimoniais interfere na violação de direitos morais e vice-versa. E qual é o reflexo disso? Por que nos interessa? Interessa porque a indenização será maior. No âmbito da responsabilidade civil, nós teremos uma indenização maior, porque dificilmente a violação de direitos morais é compartimental, isto é, não tem nada a ver com direitos patrimoniais e vice-versa. A nossa proposta de lei, que estou conhecendo agora, porque, infelizmente, não tive a oportunidade de participar de nenhum debate anterior, não porque não queira, porque, infelizmente, não fui convidada. E lamento muito, porque a minha faculdade, a USP, é a primeira faculdade brasileira a ter essa disciplina no bacharelado, desde 1970, graças ao professor Antônio Chaves. A Faculdade de Direito da USP não se negou a participar, mas não podemos nos inserir em ambiente para o qual não fomos convidados. Estamos às ordens do Ministério da Cultura para colaborar com essa proposta que interessa a todos nós. E quero enfatizar aqui meu respeito ao Ministério